E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou contar para vocês o que eu faria se eu pudesse voltar atrás e aprender matemática do zero. E as dicas que eu vou dar aqui, elas são baseadas na minha experiência, que eu era um aluno que não gostava de matemática, eu era bem ruim até por boa parte da minha vida escolar. Inclusive, eu já mostrei a minha história com a matemática para vocês nesse vídeo aqui. E eu me baseei também em erros que eu vejo os alunos cometendo. Eu sou formado em engenharia elétrica, dou aula particular de matemática agora há mais de uma década. Então tem várias coisas que eu aprendi que foi capotando, sabe? Foi aos trancos e barrancos, levando ferro e vendo, infelizmente, né, alguns dos alunos também capotando, levando ferro, às vezes apesar dos conselhos que eu dava. E o objetivo desse vídeo é esse, para passar para vocês tudo isso, para que você não precise capotar ao longo da sua trajetória. Modéstia à parte, gente, eu acho que esse vídeo ficou um canhão, sabe? Eu estava revisando isso aqui e, de fato, eu acho que se eu tivesse tido acesso a isso há algumas décadas atrás, a minha trajetória com a matemática teria sido totalmente diferente. Eu acho que, tranquilamente, eu me destacaria muito mais, né? Eu coloquei uma fórmula de Bhaskara porque com certeza, se você estuda matemática, você talvez consiga fazer isso aqui sem ter dificuldade. E eu coloquei que esse tipo de coisa não é o mais importante. Que talvez o mais importante é que você aprenda esse tipo de problema aqui. E por quê? Porque se você aprender esse tipo de problema que eu circulei, você vai conseguir tranquilamente fazer algo como calcular as raízes de uma equação do segundo grau, já que você conhece a fórmula. E além disso, você vai desenvolver a habilidade de ouro, que é a habilidade de pensar matematicamente. Eu acho que essa habilidade é o cerne da matemática. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho como eu tive primeiro contato com essa habilidade. Eu vou mostrar vários livros para vocês, então eles já estão separadinhos aqui. Olha, eu dividi essas dicas em três habilidades, tá? Primeiro são hábitos, que eu coloquei aqui como hábitos ninja. Em seguida, eu coloquei aqui pensamento matemático, que eu acabei de falar que é a habilidade de ouro. E na terceira parte eu vou contar para vocês fontes do conhecimento em que vocês podem beber. E vamos falar primeiro dos hábitos ninja. Eu vou falar primeiro dos hábitos porque fala-se muito pouco, geralmente na escola é focado somente nessa parte aqui que eu coloquei no pensamento matemático, que é a parte mecânica. E eu nunca tive uma aula na escola que me falasse dessa parte dos hábitos, né? Então, bom, primeiro, por que esses hábitos são tão importantes assim? Porque na minha experiência com aulas particulares, 90% dos alunos que me procuram com dificuldade em matemática, seja dificuldade para passar na escola ou passar em algum vestibular, tem problema de hábito. Então, cara, eu acho que essa é a habilidade número um. Se você superar essa dificuldade, as outras eu acho que vão se tornar muito tranquilas. Então, uma coisa que eu fazia muito quando eu era mais novo, confundia a matéria com o professor. Então, vamos supor que você tenha um professor de matemática e que você não goste desse professor. E aí, o que a maioria dos alunos faz? Eles simplesmente, que saco, esse professor é um chato e tal. E eles acabam confundindo a antipatia que eles têm com o professor com uma antipatia em relação à matemática. Isso é um erro muito grave, porque, bom, professor ruim você sempre vai ter. Então, o ideal é que você tenha uma postura de superação. Você pensar como que você vai aprender matemática apesar de não gostar do seu professor. Um outro erro que é muito comum, que eu vejo os alunos cometendo e que eu não cometi também quando eu era mais novo e sempre tinha desempenho baixo em matemática, é o erro de não fazer exercícios. E talvez isso seja porque em muitas matérias, vamos falar aqui de história, por exemplo, você consiga ir bem com de maneira mais passiva, digamos assim. Você ouve ali uma coisa que o professor falou e aí na prova você vai ter que escrever sobre aquilo e aí às vezes um dia antes da prova você dá uma lida ali no seu livro e você consegue ter um desempenho bom nas provas e até ir bem numa prova de múltipla escolha. E por mais que talvez para nenhuma matéria, né, acho que esse seja o método ideal,
Na matemática, as coisas são mais 8 ou 80, né? Não tem assim um meio termo. Uma coisa dá certo ou não dá. Então, essa postura cai numa categoria de não dar certo. Como, por exemplo, esse livro aqui, ele é um livro que é uma relíquia, tá? Porque eu acho que os livros de hoje eles estão ficando cada dia piores, estão ficando cada dia mais rasos. Então, assim, acho que é bom você ter livros antigos de matemática. Ele tem muitos e muitos exercícios do nono ano do ensino fundamental. Então tem equação do segundo grau, tem potenciação, radiciação, etc. Esse é o livro do professor, por isso que ele está com as resoluções. Mas ele tem uma grande quantidade de exercícios que eu acho que você deve fazer exaustivamente. Então, cara, quanto mais melhor. Da mesma forma que você, se você quer ir para academia, se você quer ficar forte, você precisa fazer uma quantidade muito grande de exercícios de levantamento de peso, aqui é igual, cara, é a mesma coisa, e você não tem que ficar mandando o professor mandar você fazer as coisas. E é uma outra dica que eu quero dar aqui, que é a postura ativa. Se você tiver postura ativa, você vai ter uma maturidade, e essa maturidade ela vai fazer você enxergar seu objetivo e permitir que você encontre alternativas para os problemas que você tem ali, como esse problema que eu citei do professor ruim. O próximo item é um item polêmico e eu vou dizer simplesmente para você não estudar para as provas. Mas o que? Como assim? Como é que eu não vou estudar para as provas? Olha, a questão é que as pessoas estudam apenas para tirar nota. E eu vou citar o exemplo aqui do professor Pierre Luiz Piazzi. E tem um vídeo muito legal dele aqui na internet que se chama Aprendendo Inteligência. E está disponível no YouTube para todo mundo ver, uma palestra muito legal de 1 hora e 32 minutos. Ele aborda principalmente isso, que é o problema do aluno estudar só para tirar nota. Isso era uma coisa que eu fazia e isso é muito ruim, cara, porque o seu cérebro, né, ele vai explicar com mais detalhes nesse vídeo. Se você estudar só na data da prova, é como se você escrevesse na areia o conhecimento e aí vem o mar e vai levar aquilo ali. Enquanto que se você estudar um pouco todos os dias, esse é um slogan que ele traz no vídeo, né? Estude pouco, mas todos os dias você vai escrever no cimento. E quando você escreve no cimento, ele fica mole, mas com o tempo ele endurece e você não perde aquilo ali. Isso é que é o conhecimento verdadeiro. É algo que muito tempo depois você ainda consegue se lembrar daquilo, ou então com um pouco de esforço, né? Claro que se eu não consigo pegar uma prova de cálculo 3 e fazer essa prova hoje e tirar uma nota que nem eu fazia na faculdade, porque já tem muito tempo que eu não trabalho com isso. Mas ainda assim, com um pouco de estudo, eu ainda consigo recuperar com uma certa agilidade, porque esse conhecimento foi escrito no concreto. E pegando um gancho nisso, é muito importante que você crie hábito de estudar, sabe? Não estude, eu falei mais uma vez falando aqui, não fica igual às vezes uns alunos aparecem para mim falando assim, ai, mas o professor não mandou eu fazer essa página. Cara, mas você tem o livro, velho, o livro tá aí na sua frente, e daí que o professor não mandou você fazer esse exercício, sabe? O professor mandou você ir ao banheiro, mandou você ir cagar, você precisa que alguém mande para você ir tomar água quando você tem sede. Então, esquece isso, sabe? Essa mania de ter uma postura, vou usar uma expressão forte aqui, mas uma postura de gado mesmo, né? De um animal que vai ser montado ali e vai aguardar alguém dar uma chicotada ali para ele andar. E nós não somos assim. O ser humano, a gente tem uma capacidade muito grande. Eu acho que para colocar essa capacidade em prática, é necessário que você se habitue a fazer um pouco todos os dias daquilo que você quer aprender. E vou levantar também o pilar aqui da curiosidade, porque eu até coloquei aqui na minha listinha, a curiosidade é extremamente importante. Porque na escola acaba que eles vão passar uma coisa ali mais para cumprir tabela, mais focado em vestibular, etc. Mas aí você pode também buscar o lazer com a matemática. Você pode ir até onde a sua curiosidade te levar. Então, por exemplo, vamos supor que você viu um vídeo no YouTube sobre sei lá, a matemática dos buracos negros. Por que não pesquisar sobre isso, correr atrás? É claro que você não vai entender tudo sobre aquele assunto, dependendo do nível que você estiver. Mas aí a gente já entra no próximo item da nossa lista, que é a garra. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás sobre isso, falando que a garra era o segredo japonês para aprender matemática. Inclusive eu tenho aqui essa playlist, né, em vários vídeos que ajudam você a aprender matemática do zero e servem de complemento a esse vídeo aqui. Então, se vocês quiserem, ela já está livre aqui para todo mundo acessar no canal, você pode assistir.
Mas tá aqui, ó, garra, o segredo japonês para dominar a matemática. E no que consiste a garra? Consiste na habilidade de você fazer algo que é difícil, e isso é um grande problema. Sabe, as pessoas esperam que tudo seja fácil, que tudo seja bonitinho, que dê poucas contas, que nem esse exercício aqui, tá vendo? Olha só, em 3 linhas você resolveu, mas nem tudo é assim. Eu acho que chega um ponto em que você tem que ter uma maturidade, chega um ponto em que você precisa buscar aquilo que você ainda não sabe. E para buscar aquilo que você ainda não sabe, é necessário que você tenha cabeça dura. Você não pode ter medo de errar, por exemplo, cara. O erro é seu amigo, então acho que você precisa aprender com os erros. Ao invés de ficar com medo assim, mas e se eu tentar usar essa técnica aqui no exercício e errar? Problemas, cara, o que vai mudar? É um papel. É um papel, cara. Se você errar, ótimo, aí você vai aprender, porque você vai se perguntar, qual foi o problema? Por que eu errei? Eu errei sinal? Se eu errei sinal, então quer dizer que esse é um ponto fraco meu. Se esse é um ponto fraco meu, então isso quer dizer que eu preciso fazer mais exercícios sobre esse assunto. O ponto seguinte também está conectado a esse, é não tenha pressa, tá? Às vezes as coisas demoram, como eu falei. Se você vai estudar um assunto mais avançado de matemática, se você vai, às vezes, satisfazer a sua curiosidade em um campo que você não conhece, você vai precisar ficar várias horas ali estudando, você vai precisar de garra e você vai precisar de paciência. Muitos alunos meus, o problema principal deles é que se eles pegam um problema e eles não conseguem pensar em uma forma de resolver em 5 minutos, eles já se desesperam, eles já ficam ansiosos, começam a ter ataques ali de ansiedade e tal. Eu falo, cara, mas como assim? Você não pensou nem por 5 minutos, sabe? Isso não existe. Quem dirá o Andrew Wiles do Último Teorema de Fermat, ele ficou, não sei se foi 16 anos, né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse livro. Ele ficou vários anos tentando resolver esse problema. Imagina se ele se desesperasse, né? Pode ser que tenha tido momentos difíceis, mas essa que é a habilidade, você ter a cabeça dura, você ter é o famoso brio, né, que as pessoas falam. E eu até coloquei uma frase aqui muito interessante, que é: um erro que te torna humilde é melhor do que um sucesso que te torna arrogante. E é justamente por isso, porque o erro ele te ensina ali o seu calcanhar de Aquiles. E se você ficar pegando apenas coisas fáceis, você vai ter uma visão fantasiosa da realidade, uma visão do mundo do elefante rosa voador. Então, por exemplo, vamos supor que você estuda numa escola que é fraca. Se nessa escola o seu professor dá uma prova fácil e você tira 10, esse professor ele tá te enganando, ele tá te fazendo de trouxa, porque quando você chegar lá na FUVEST, no ITA, ou até mesmo no Enem, em que você vai ter que, dependendo do curso, acertar um número grande de questões, não vai ter um professor fácil para passar a mão na sua cabeça. E você vai acabar aprendendo da pior forma. Tem um sujeito aqui que se chama Blaise Pascal. Ele tem uma fala muito interessante, que é o seguinte: a maior parte dos problemas da humanidade se devem ao fato de um ser humano não conseguir sentar sozinho em um quarto. Cara, isso é de um impacto, é de uma profundidade, porque é isso, as pessoas precisam o tempo inteiro de ter alguma distração, ou de usar droga, ou de ficar fazendo fofoca. E a matemática vai ao oposto disso, cara. Muitas vezes você não vai estar fazendo um cálculo, fazendo um procedimento. Você simplesmente vai chegar num ponto que você vai falar, cara, não sei o que fazer. E agora? E aí você vai ter que fazer o quê? Pensar. Você vai ter que ter o pensamento matemático, que é o próximo item da nossa lista, né? E aí, às vezes, você vai ter um trabalho infrutífero e você vai precisar de combinar tudo isso que eu falei. Vai precisar de ter garra, paciência, resiliência e uma hora a solução vem. E quando isso acontece, meu amigo, você tem uma sensação assim indescritível. Eu gosto de dizer até, me perdoem a expressão chula, mas você tem literalmente uma espécie de orgasmos cerebral, tá? Então, se você já tem todas essas habilidades comportamentais, o próximo passo é partir para a matemática, tá? Então a gente parte para o pensamento matemático, que eu gosto de chamar da habilidade de $1 trilhão ou de ouro. E aí entra o problema que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. E por que isso aí está mais no sentido de fazer esse tipo de problema do que tá de resolver problemas desse tipo aqui, que até
estava no livro ali que eu mostrei, né? Ah, resolva a equação e tal, faz isso aqui e você chega na resposta sem entender o porquê. Quando eu já era adulto, sei lá, não lembro a idade que eu tinha, eu me deparei com esse problema aqui, que é um problema do banco de questões da Olimpíada Brasileira de Matemática, e você tem que descobrir quais são os dígitos disso aqui. E aí, cara, eu fiquei muito encucado, porque eu não consegui, assim, resolver esse problema, eu não consegui pensar logo de cara numa forma de resolver esse problema, e é um problema bem diferente, porque você não tem um procedimento, e quando você tiver essa estrutura, você faz os passos A, B, C e D, e você vai chegar na resposta. Você precisa realmente ter um algo a mais, e esse algo a mais é o que eu chamei de mágica aqui, né? Cara, isso aqui eu acho que é algo que não pode ser ensinado, tá? Eu sei dizer para você que se você praticar muito resolver esse tipo de problema que vai te exigir o pensamento, que essa mágica vai aparecer. Né? Não sei se você acredita em algum tipo de divindade, algo sobrenatural, ou se é simplesmente a teoria da evolução que nos deu essa capacidade. Mas esse problema vocês podem pausar, tá? Vocês podem tentar resolver. Eu queria que vocês chegassem na resposta. E se vocês não conseguirem, enfim, digam aí também e tal. Mas. E aí eu comecei a repensar o meu conhecimento. Eu falei, caramba, como assim, velho? Eu achava que eu sabia matemática, mas esse aqui é um problema de OBMAP de nível 1, por que eu não consigo resolver esse problema? E aí eu fui buscar, assim, entender o que era matemática, sabe? Cara, o que é matemática? Por que eu não entendo? E eu comecei a buscar cursos online, etc. E eu me deparei com um curso desse sujeito aqui, que eu sempre cito aqui no canal. Lá na playlist que eu mostrei, eu falo um pouquinho sobre ele, sobre esse livro. Vocês podem assistir tudo isso que eu tô falando, tá, pessoal? Esse material vai estar linkado aqui na descrição para vocês, para que vocês possam consultar e ver com os próprios olhos. Mas ele fala sobre a introdução ao pensamento matemático. E ele me diz uma novidade. Ele me diz o quê? Que a matemática não é uma coleção de procedimentos aritméticos e algébricos que leva você a um resultado. Ele fala que a matemática é uma maneira particular de se pensar, que eu estou fazendo aqui a brincadeira de chamar de mágica e que a gente consegue desenvolver. E quando a gente consegue desenvolver, cara, isso é maravilhoso. Então, recomendo que vocês leiam esse livro e a partir daí eu comecei a entender melhor a matemática de fato. E como que você desenvolve a mágica, então? Né? Como que você adquire essa habilidade? Olha, por ser uma mágica, né, eu acho que ninguém pode ensinar isso. Eu acho que é você mesmo que vai ter que correr atrás, você vai ter que buscar a maior fonte possível, mas eu posso te dar pistas aqui de como você vai encontrar esse tesouro. Então a primeira coisa que você precisa saber para isso é entender as regras do jogo. Quais são as regras do jogo? Então eu vi um vídeo recentemente de um matemático dizendo o seguinte, que existe uma espécie de ciclo sobre como a matemática surge. E por que eu acho que é legal a gente perceber isso? Porque como eu venho da engenharia, eu também tive um viés muito grande, por grande parte dos professores e dos meus hábitos também enquanto estudante, de fazer igual eu fazer, por exemplo, com essas transformadas de Laplace, série de Fourier. Eu enxergava isso aqui como uma ferramenta, e aí eu simplesmente aplicava isso aqui e não entendia de onde que veio, como isso se conecta, ficava parecendo que era uma coisa solta. E isso para mim sempre foi extremamente desagradável. Só que o que aconteceu? Eu meio que me acostumei com isso, tá? Eu me acostumei com isso e acabei não desenvolvendo a habilidade de fazer essa mágica. É como se você jogasse futebol e jogando futebol você não entendesse como funciona. Então você ia tentar colocar a mão na bola, você ia tentar passar uma rasteira no seu adversário. Então a primeira coisa que você faz é entender como que funciona esse jogo da matemática, né? E como é que eu posso jogá-lo. Então, acho legal você estudar como a matemática surge, e aí que a gente entra aqui no vídeo que eu vi esse matemático britânico falando, em que os matemáticos enxergam padrões. Esses padrões, muitas vezes, levam a conjecturas. Essas conjecturas fazem esses matemáticos provarem, usando a lógica, e muitas vezes, para fazer isso, eles precisam também criar coisas novas.
é uma espécie de criatividade matemática. E é muito legal, porque nesse momento a gente vê um encontro da matemática com a filosofia. E isso aqui é uma coisa bem mecânica ainda, tá? Não tá na parte da mágica, então lendo o livro que eu mostrei aqui, o azulzinho, acho que você vai entender bem como isso funciona. Enfim, na minha playlist, no material que eu tô deixando aqui para vocês, vocês podem fazer isso tranquilamente. Então entenda o jogo que você está jogando para que você possa jogá-lo corretamente. E em seguida, é importante você entender a parte mecânica da matemática também, tá? E como que você entende a parte mecânica da matemática? É fazendo muito exercício, não tem outro jeito. E uma das coisas que eu não fazia era, depois que eu tinha descoberto já que eu tinha que fazer exercício, era eu não ler essas partes teóricas, sabendo, todo livro ele tem uma explicação, ele vai dar ali uma definição, vai dar um conceito, ele vai dar ali teoremas. Geralmente no nível básico a gente só é convidado a aplicar teoremas e não aprovar teoremas. Então eu não fazia a leitura do livro, então acho que é muito importante que você faça a leitura, que você entenda bem os conceitos também. Inclusive eu tenho uma mentoria que já está aberto o módulo de álgebra e aritmética. Então você pode, enfim, estou deixando o link aqui embaixo, lá você vai ter todas as informações, mas é destinado a pessoas que não tiveram uma boa base na escola pública, e no momento eu estou focando mais nessa parte mecânica, porque é aquele negócio, gente, se você não tem força para chutar a bola, não adianta você ser bom de bola, entendeu? Se você não tem força, se você não tem fôlego para correr. Então a parte mecânica ela é muito importante. Você tem que saber manipular polinômio, fazer as contas quando necessárias, etc. Mas o bom é que isso aqui é mais uma questão de esforço, tá? É mais uma questão de transpiração do que de inspiração, que é o que acontece na parte mágica. E para citar um exemplo desse ciclo que eu falei de enxergar padrões e depois fazer uma conjectura e depois provar um teorema e inventar coisa nova, etc., eu coloquei aqui uma demonstração muito interessante, que é a demonstração de que existem infinitos números primos. Então tem esse livro aqui também, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, é um livro do Marcos do Saltói, que se chama A Música dos Primos, e nós temos aqui na capa, né, achei muito legal, vários números primos, né? Então tem aqui 2, 3, 5, 7 em sequência, e a questão aqui é a seguinte, né? O padrão é o quê? Esses números, eles só têm dois divisores, que são 1 e eles mesmos, e eu sempre consigo achar um número primo seguinte. Ou será que eu consigo? Em algum momento a gente não sabia se esses números eram infinitos ou não. E aí que a gente poderia fazer uma conjectura. Será que existem infinitos números primos? E aí a gente pode fazer a demonstração como eu coloquei aqui, que é uma coisa muito bonita, sabe? Quando você entende esse argumento, eu acho que isso te faz pensar, você tem uma verdadeira epifania. E é aí que você começa a pegar um pouquinho a parte mágica, sabe? A entender de fato por que eles dizem que a matemática é bonita, por que tem muita gente que se interessa em estudar matemática pura, que vai muito além de você fazer uma conta, é entender uma demonstração como essa aqui, e tem várias outras, né? A gente sabe, por exemplo, que a raiz quadrada de 2 é irracional. Mas por que será que a raiz quadrada de 2 é irracional? Então você pode também criar um argumento lógico e fazer uma demonstração, e aí você chega em uma contradição. Quando você chega em uma contradição, você vê que a matemática não admite contradições, né? Aí é o que eu falei nas regras do jogo, né? Opa, peraí, o jogo não admite essa regra, logo eu assumi alguma coisa errada. E se eu assumir alguma coisa errada, que no caso aqui existe uma fração que é igual a raiz de 2, então quer dizer que isso aqui não existe, que isso aqui está errado. Então você começa a juntar a parte mecânica também. Olha só, você teve que fazer aqui várias manipulações algébricas. E, cara, tudo bem se você acha isso difícil, tá? É o que eu falei, é para ser difícil mesmo. Quando você estuda coisa que você ainda não entende, é difícil e você vai ter que bater a cabeça ali, ser cabeça dura, até que você consiga entender. E eu lembro que quando eu estudava, a minha professora ela tentava até incentivar a gente a fazer as Olimpíadas de Matemática, como o Canguru, o ABMEP, e eu nunca fazia. Ou quando eu fazia, eu colocava qualquer coisa na prova, porque sei lá, eu tinha uma extrema resistência e aversão à matemática naquela época. Mas esse foi um dos grandes arrependimentos da minha vida. Por quê? Porque nas questões da Olimpíada,
Aí que você tem que realmente ter pensamento matemático para resolver essas questões e você começa a adquirir o que eu chamei aqui de mágica. Você começa a ter indícios ali na Olimpíada Internacional de Matemática, por exemplo, você é cobrado fazer demonstrações, construções geométricas, e isso aí já começa a te dar um sentido. E quando você entende esse lado completo das demonstrações e das regras do jogo, isso aqui, gente, questão de vestibular, fica muito, muito mais fácil. Você consegue desenvolver a habilidade de fazer as questões mais difíceis, inclusive, com muito mais facilidade do que você tinha antes. E aproveitando o que eu falei das Olimpíadas, nas Olimpíadas é muito comum ter questão de geometria. Você provavelmente, quando você estudou geometria, você deve ter estudado que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. E eu só aplicava isso e não buscava entender o porquê. Mas quando você busca entender o porquê, isso aqui fica muito mais interessante. Você conecta isso com outras coisas que você já aprendeu e, pelo menos para mim, eu acho que até para você também, isso vai se tornar, você conectar com outras coisas vai tornar isso muito mais fácil. Por exemplo, se você estuda construções geométricas, que é uma coisa que as escolas infelizmente não têm ensinado, né? As escolas, a maioria tem cobrado esse tipo de questão, que você tem um desenho ali e aí você tem que pegar informações do enunciado e aplicar uma fórmula ou uma sequência de fórmulas. Você pode ter até questões mais desafiadoras, mas quando você constrói a coisa, você já exercita ali a estrutura lógico-axiomática da matemática, você já exercita mais o seu pensamento matemático. Então, como que você entende o porquê disso ser dessa forma? Você faz aqui a construção das duas retas paralelas, você vê que isso aqui são duas retas transversais, e aí você entende que tem vários ângulos aqui que são congruentes e você entende o porquê de a soma dos ângulos internos de um triângulo ser igual a 180 graus. E isso é muito bonito, sabe? E isso é simples. Todos os alunos em que eu explico isso aqui, que eu faço esse desenho, eles entendem essa demonstração. Então, nem toda demonstração precisa ser complexa. Tem algumas que são complexas, que vão encher várias páginas, mas tem outras que não. E já que é simples, por que não focar apenas na parte mecânica? E lembrando que a parte mecânica não é inútil, tá? Se você não souber a parte mecânica, você não consegue fazer uma demonstração como essa aqui, por exemplo, tá? Ela é uma parte da cadeia, mas ela não é a cadeia inteira. E para finalizar, eu vou falar de fontes e materiais de estudo que vocês podem utilizar. Então, quais são as fontes de estudo que eu recomendo? Eu recomendo o Portal do Saber, que é um site do INPA, tá? E tem muito material lá, inclusive foi de lá que eu tirei essa questão aqui do banco de questões, tá? Então recomendo que vocês abram esse banco e se deleitem. Eu recomendo que vocês estudem por livros, tá? Porque hoje em dia está muito na moda você ficar vendo só vídeo. E eu acho que esse é um problema inerente, né? É um sintoma da nossa sociedade. Porque a gente já é adestrado desde pequeno para ir para a escola e ter uma postura passiva. Ou seja, você sentar e esperar o professor abra o livro na página tal. Agora escreva o que eu estou ditando. Mas lendo por livros, você vai ser obrigado a ter uma postura um pouco mais ativa, você vai ter um esforço cognitivo maior de entender algumas coisas que você não vai compreender, você vai ter que selecionar qual livro é melhor melhor para você. Por exemplo, eu mostrei aqui o livro A Conquista da Matemática, que eu acho uma verdadeira relíquia, eu gosto muito dele. E geralmente os alunos também gostam muito desse livro, da Conquista da Matemática. Um outro livro que eu gosto, que é muito conhecido, é o Fundamentos de Matemática Elementar. E, gente, por mais que talvez vocês sigam os livros que eu estou mostrando aqui, não siga a postura de o Daniel indicou esse livro, então por isso eu vou seguir esse livro. Não, siga a postura, o Daniel indicou esse livro, então eu vou pegar o livro, vou ler, ver se eu me adequo a ele, e se eu me adequar, eu posso utilizá-lo. Em cursos também eu citei a minha mentoria, que o link está aqui embaixo, a gente está focando por enquanto em álgebra e aritmética, porque é uma parte que é essencial, é uma coisa muito básica que as escolas infelizmente falham em ensinar, tá? Então tá saindo por apenas R$30, tá, gente? Em breve eu vou ter que aumentar esse valor, mas enquanto, enfim, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ela ainda tá saindo apenas pelo valor de R$30, você tem acesso vitalício a todos os materiais, né, todas as aulas gravadas, tem um grupo lá também que a gente pode interagir, tirar dúvida.
E depois tem uma parte do lazer, que é o YouTube, né? Tem esse canal aqui. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente ao redor aqui já está aparecendo os vídeos dos canais do Corre de PhD, Matemática como Hobby, Matemática em Evidência, do Caio Bianchi, do Matemática com Edson, enfim. Poderia ficar o dia inteiro aqui falando, né? Vou deixar alguns desses canais linkados também aqui na descrição. Mas você pode usar esses canais para aprender. Alguns canais são mais informativos, outros têm um estilo mais vlog, outros ficam filosofando e falando abobrinha. Você tem livros que nem esses aqui que eu mostrei, né? Eu falei da Música dos Primos, do Marcos do Saltói, esse cara aqui ele tem alguns documentários também. Você tem esse livro aqui do Último Teorema de Fermat, que, cara, esse livro me ajudou muito a entender assim, como que é um trabalho de um matemático, como funciona. E tem esse outro aqui que ele fala sobre os limites da razão, o que a ciência, matemática e lógica não podem explicar. Esse livro aqui para mim é um prato feito, gente, porque ele consegue juntar física, matemática com filosofia, né, que são temas que eu gosto muito, e filosofia para mim inicialmente foi uma surpresa, mas existe sim um campo chamado filosofia da matemática. Tem esse outro aqui que a galera aí da quarta dimensão, da física, do buraco negro vai gostar muito. Eu tive contato com esse livro quando eu estava na faculdade. Ele é muito legal que ele tem um sistema quase como uma narrativa. Ele vai contando a historinha de um quadrado em 2D, que tem aquele livro da Planolândia, eu sei que tem o Carl Sagan, que falou sobre isso, que todo mundo fala. Então ele vai mostrando como esses seres de dimensões diferentes vão interagindo, e ele romantiza a coisa, né? Fala que até um foi para guilhotina e tal, enfim, não vou dar spoiler, né? Já dando, mostrando aqui o coitado do quadrado em 2D na guilhotina e a esfera 3D tentando salvá-lo. E eles falam no finalzinho sobre como isso se aplica às teorias do espaço-tempo, à relatividade de Einstein, etc. Tá bom? Então, basicamente, tá aqui, nessa folha aqui. A gente resume tudo que eu falei nesse vídeo, tudo que eu faria se eu fosse estudar matemática novamente do zero.